Ele foi convocado por engano para se tornar um simples curandeiro, mas ele é mais forte que os heróis lendários. O Zato é um estudante de ensino médio feio, desagradável, patético, sem nada acontecendo em sua vida. Notas ruins, sem amigos, sem garotas, assim como você. Ele deseja estar em um mundo de fantasia para curar seu tédio de ser um perdedor comum. Mas um dia alguém rouba seu guarda-chuva e ele decide esperar a chuva passar porque as princesas não podem se molhar. De repente, a presidente do conselho estudantil, Suzune, chega e o avisa que a escola está prestes a fechar. O Zato interpreta isso como uma dica para tirar seu rosto feio da vista dela. Mas o vice-presidente Kazuki aparece, o típico cara perfeito, e diz que emprestará o dele para o Zato. Eles perguntam se ele quer ir para casa com eles, e ele não acredita que tem a chance de andar com os caras legais. Enquanto caminham, o Zato tenta dar o seu melhor e pergunta se eles são um casal. Os dois explicam que são apenas rumores, porque passam muito tempo juntos no conselho estudantil. Suzumi pergunta se o Zato tem alguns planos para o futuro, mas ele planeja ficar no porão da sua mãe. Suzumi então revela que também não tem planos porque realiza todos os seus objetivos muito rapidamente. Ela revela que por essa razão se sente isolada e não acha que pertence a este mundo. De repente, Suzumi e Kazuki param. O Zato está confuso e Kazuki pergunta se ele ouviu o sino, mas o Zato não ouviu. Eles ouvem o sino novamente, dessa vez ainda mais alto. Ele se aproxima quando, de repente, um círculo mágico aparece sob seus pés. Kazuki começa a se desesperar enquanto o Zato afirma que estão sendo convocados para outro mundo. Suzumi sorri enquanto pergunta se ele quer dizer que eles vão chegar a um lugar cheio de magia, monstros e heróis. Segundos depois, eles abrem os olhos e se encontram dentro de uma sala estranha com um cara sentado em um trono. O velhote se apresenta como Lloyd, o rei de Lingar. O velhote explica que eles foram convocados como heróis e o lixo de sempre. Há um senhor dos demônios que ressuscitou e está atualmente formando seus exércitos. O reino foi atacado nos últimos 2 anos, mas mal sobreviveram. A última esperança deles era convocar heróis de outro mundo para lutar contra o Senhor Demônio. Kazuki pede que os retornem ao seu mundo, mas o rei explica que isso não é possível. Kazuki continua em modo Karen, mencionando que todos eles têm famílias e coisas assim. Mas o rei se ajoelha na frente de Kazuki, prometendo encontrar uma maneira de enviá-los para casa depois que o trabalho estiver concluído. A maga Welcy revela que o feitiço de invocação busca pessoas com potencial para se tornarem heróis. Em resumo, todos com esse potencial ouvirão um sino tocando. Suzumi e Kazuki entendem essa condição, mas percebem que o Zato chegou aqui por acidente. Eles então entram no quarto de Welcy para verificar sua aptidão mágica. Suzumi toca alegremente uma bola de cristal e um brilho amarelo aparece. Welcy explica que isso significa que ela pode usar magia de trovão. Kazuki então toca a bola de cristal e ela fica branca. Welcy explica que ele tem um atributo de luz, que é o atributo mais forte porque neutraliza o Senhor Demônio. O Zato decide tentar também, mas há um flash de verde. Suzumi e Kazuki acham que é uma cor bonita e calmante, mas Welcy se apavora. Ela agarra a mão de Usato e corre de volta para a sala do trono. Lá, ela conta ao rei sobre o grande potencial de Kazuki e Suzumi. Mas há um problema. Usato? O rei ri, mas fica chocado ao saber que o cristal ficou verde. O rei manda Welcy calar a boca, fazendo Usato pensar que seu atributo é ruim. O rei começa a planejar, mencionando que devem levar o Zato o mais longe possível do castelo. O rei diz a seus guardas para fazerem os preparativos, e o Zato pergunta se ele é perigoso e se há mais alguém com seu atributo. O rei se assusta ao responder que sim, mas que essa pessoa é uma má notícia. De repente, uma mulher entra na sala do trono, assustando todos. Esta é a pessoa sobre quem o rei estava falando. Ela pergunta ao rei como foi o ritual de invocação e se os heróis já estão lá. O rei tenta fingir tranquilidade, mas ela nota o Zato e pergunta quem ele é. O rei explica que ele foi convocado por engano junto com os heróis. Ele chama o Zato de plebeu comum, mas ela claramente nota que o rei está suando. Ela pergunta o nome dele e se apresenta como Rose, a capitã da equipe de resgate. O Welcy intervém, mencionando que os heróis estão esperando pelo globo de cristal e diz que levará Rose até lá. Rose aceita e se prepara para sair. O rei se sente aliviado de que tudo correu bem, mas o Zato quer saber o que seu atributo mágico significa. Ele estupidamente pergunta o que significa uma luz verde. Ao ouvir essas palavras, Rose para. Todos dentro da sala começam a surtar. Rose se vira e pergunta se ele acabou de dizer verde. O Zato confirma, e ela diz ao rei que levará o Zato com ela. O rei entra em pânico e Welcy lança um feitiço, criando uma bolha ao redor de Usato e forçando-o a sair do castelo. Ainda assim, Rose corre para fora com sua velocidade insana. A bolha de Welcy sai pela janela e tenta levá-lo o mais longe possível do reino.
No entanto, a velocidade e o poder de Rose permitem que ela o alcance. Ela então soca a bolha, quebrando-a. O Zato pensa que está acabado. No entanto, Rose consegue alcançá-lo e pegá-lo. Ela diz ao rei que transformará o Zato em um verdadeiro curandeiro e se afasta. Minutos depois, o Welsh explica a Suzumi e Kazuki que o Sato foi levado. Eles estão preocupados que ele possa estar em perigo, mas o Welsh explica que esse não é o caso porque ele foi levado para a equipe de resgate. Ela revela que o atributo de Usato é a magia de cura. Curandeiros são raros neste mundo e Rose é uma deles. O Elsie continua a explicar que Rose vai ensinar a Usato tudo o que ela sabe, mas seus métodos de treinamento são pouco ortodoxos. Após chegar à base, Rose explica que Usato tem potencial para se tornar um curandeiro. Ele está bastante confuso e ela revela que ele vai morar aqui a partir de agora. Ela então chama o resto dos membros, mas quando Usato os olha, percebe que eles são literalmente um bando de bandidos. Rose diz para cuidarem de Usato, mas todos olham para ele como assassinos em série. Ele tenta se afastar assustado, mas os caras se apresentam, o que parece mais um assalto. Rose então explica que todos eles pertencem ao esquadrão, mas não são curandeiros. Na verdade, o esquadrão de resgate dela tem apenas mais 2 curandeiros, mas estão estacionados em outro lugar. Por isso, ela vai ensinar pessoalmente a eles sobre magia de cura. Usato entra em pânico, seus instintos dizem para ele gritar e correr, mas ele não consegue se mover. Ele tenta pedir outro instrutor, mas ela o ignora enquanto diz que o treinamento começa amanhã. A gangue de bandidos sorri para ele e diz o quão miserável sua vida se tornará porque Rose estará ensinando-o. Em resumo, ele viverá no inferno. No dia seguinte, Usato encontra Kazuki e Suzumi, que ficam aliviados por ele estar bem. Ele se desculpa por preocupá-los, mas lembra que Rose existe e que ela vai treiná-lo a partir de hoje. Os dois se surpreendem com esse suposto treinamento infernal e perguntam se ele está preparado. Usato confirma, mencionando que não tem mais nada para fazer porque quer ser capaz de ajudá-los algum dia. Rose de repente sai e pergunta se os heróis já foram embora. Usato fica com medo de voltar à realidade e não responde. Então, Rose explica que ele não está preso e que pode encontrar seus amigos quando quiser, desde que esteja em treinamento. Usato ela agradece e ela lhe dá um diário para anotar seu programa de treinamento, experiências ou o que ele quiser. Seu primeiro dia de treinamento foi o oposto do inferno. Em resumo, sua primeira tarefa foi se concentrar e relaxar. Ele sente algo em seu peito e Rose explica que isso é magia, e ela vai ensiná-lo a projetá-la para fora de seu corpo. Após terminar esse treinamento, Rose ordena que ele leia um livro. Usando as imagens, Rose explica a localização atual deles e onde vivem os demônios. Como estão próximos, Linger é o primeiro alvo dos demônios. Ela diz para ele ler o livro, pois aprenderá sobre as nações do mundo, raças e demônios. Usato começa a lê-lo pensando que esse treinamento é fácil. No entanto, os próximos dias foram diferentes, pois Rose o forçou a correr até que seu corpo não aguentasse mais. Ainda assim, cada vez que suas pernas desistiam, Rose o atingia com magia de cura e ordenava que ele corresse novamente. Usato se levanta e corre pela sua vida, mas ela diz que mesmo se ele morrer, ela o curará de volta à vida apenas para fazê-lo correr. Usato acha que ela está fora de si, mas decide desabafar sobre isso em seu diário. No 6º dia, Rose achou que ele estava lento e o insultou. Ele acaba abraçando o chão e novamente decide desabafar em seu diário. No entanto, enquanto tenta se levantar, ele percebe que sua mão está brilhando. Ele está confuso porque parece magia de cura, mas não entende por que está sendo ativada. Os dias 8 e 9 foram praticamente iguais. Correr até a exaustão, levar tapas ou chutes e repetir isso o dia inteiro. No entanto, sem perceber, Usato estava se curando toda vez que se machucava. Mais tarde, ele percebe que está usando magia de cura naturalmente e começa a correr novamente sem que seja ordenado. Ainda assim, as coisas mudaram no 10º dia. Agora que ele sabe usar magia, ele pode correr sem se cansar. No entanto, ele ainda tinha dúvidas se poderia ajudar Kazuki ou Suzumi, já que só conseguia correr. Mas Rose adicionou 1000 flexões ao seu programa de treinamento. Usato sabe que não pode fazer isso sozinho, é por isso que continua a usar magia de cura para garantir que seu corpo possa aguentar. Rose então revela que está forçando-o a treinar seu corpo, porque ele precisa fugir do inimigo no campo de batalha e salvar seus camaradas caídos. Portanto, quanto mais rápido ele correr, mais rápido poderá salvá-los. Usato fica surpreso com essas palavras, mas ela ordena que ele continue fazendo flexões. Ele continua o treinamento, mas fica surpreso por Rose não ter gritado com ele. Ele pensa que deveria estar feliz com isso, mas na realidade, ele está com medo. Ele rapidamente se acostumou a este treino, e Rose começou a adicionar alguns pesos enquanto ele corria. No 21º dia, Kazuki e Suzumi o visitam junto com a princesa e um cavaleiro. Ao chegarem lá, eles ficam chocados ao ver o Sato fazendo flexões com Rose sentada em cima de uma enorme pedra sobre ele.
Ela reclama que ele é muito lento e o motiva a não desistir, mas o nosso garoto cria coragem e diz que isso é muito fácil porque ela é leve. Rose então coloca outra pedra em cima da outra. Apesar do arrependimento inicial, o Zato continua usando sua magia para se curar. Rose até admira sua determinação, dizendo que ele está se tornando seu tipo de cara. Os outros dois não podem acreditar que o Zato está passando por isso, mas Susumi rapidamente começa a babar ao ver seus músculos. No entanto, o cavaleiro fica bravo e agarra a gola de Rose, perguntando por que ela está tentando destruir o Zato. Rose agarra a mão dele e diz que vai usar seus métodos para fazer o Zato se tornar seu braço direito. Ela afirma que o Zato é um ótimo partido porque odeia perder, mas o que ela mais ama é que ele não desiste. Rose então ordena que ele faça uma pausa e almoce. Enquanto descansa debaixo de uma árvore, o Sato descobre que o cara é o cavaleiro mais forte do reino, Siglis. Ele é quem está ensinando Kazuki e Suzumi a usar a espada. O Zato acha impressionante. Kazuki então pergunta se o treinamento de Usato sempre foi tão ruim quanto agora. O Zato simplesmente responde que hoje foi bem fácil. Suzumi decide dar uma olhada nos músculos do nosso garoto, apesar de ele estar envergonhado com isso. Ela está fascinada com os seus enormes abdominais. Até a princesa não consegue conter sua curiosidade. Kazuki então continua, explicando que sentiu que o Zato estava tendo dificuldades. O Zato confirma que queria fugir no começo, mas agora está bem porque gosta do treinamento e da vida aqui. Suzumi fica impressionada que ele já encontrou um lugar a que pertence. Ele mostra sua magia de cura e explica que também quer ajudá-los. Suzumi usa essa chance para flertar, dizendo a ele para salvá-la quando ela precisar. No entanto, o Zato simplesmente diz que é tarde demais para agir como uma garota normal. Ela fica brava, mas até a princesa concorda com ele. No entanto, no dia seguinte, Rose lhe dá uma bolsa e diz que eles vão sair. Os caras com aparência de bandidos ficam preocupados ao perceberem que finalmente chegou a hora. O Zato fica confuso, mas depois de algumas horas, eles chegam a um penhasco. Rose revela que à frente dele há uma floresta chamada Escuridão de Linger. Ela então dá a ele suas ordens. Ele só pode voltar para casa depois de matar um grande urso pardo. O Zato tenta recusar porque esse é um dos monstros mais fortes. Além disso, ele não sabe lutar, pois ela só lhe ensinou a correr. No entanto, Rose fica irritada e o joga na floresta. Enquanto está no ar, o Zato começa a se desesperar porque está em queda livre para a morte. Ele então se vira e lança magia de cura para sobreviver ao impacto. Sim, ele se recusa a morrer e se vira novamente, usando sua magia de cura para pousar com segurança. Ele fica aliviado por ter conseguido sobreviver e usa sua magia de cura novamente para se recuperar de ferimentos leves. No entanto, ele sabe que, agora que está dentro da floresta, deve seguir as instruções de Rose se quiser voltar para casa. Portanto, ele decide matar um grande urso. Ele afirma que é apenas um monstro de 2 metros, o que não é nada para alguém que sobreviveu ao inferno. De repente, esse mesmo urso aparece atrás dele. Ele começa a fugir desse urso que o persegue, que é muito maior do que ele pensava. Mas como seu treinamento era basicamente apenas correr, ele sabe que pode superá-lo. Ele pensa que não há como um urso alcançá-lo, mas o urso está logo atrás. Ele se lembra de todo o seu treinamento e de como suportou aquele sofrimento. Ele acha que o urso não é nem de longe tão assustador quanto a Rose, e decide lutar com ele. No entanto, mais 2 filhotes de urso aparecem atrás do grande. Hora de subir as colinas e escapar de todos esses ursos enquanto reclama. De repente, ele ouve uma cachoeira por perto e decide pular dentro dela. Felizmente, ele consegue escapar daqueles ursos e sobrevive. Ele nada até a margem e seca suas roupas. Ele verifica sua mochila e vê que só tem algumas rações, uma cantina e uma faca. Ele reclama de não ter nada para acender um fogo e a chama de demônio. Ele morde o pão mais duro que tijolo e acha que sua missão é impossível, mas sua situação piora quando ouve alguns lobos. Ele decide pensar no que fará no dia seguinte. Ele marca o dia em uma árvore e adormece. Agora está preparado para a missão e decide explorar a floresta. Ele continua marcando árvores para não se perder, e pensa que deve conhecer seu inimigo primeiro. Ele está tentando encontrar a toca dos grandes grizzlies e atravessa toda a floresta. Ele finalmente obtém algumas pistas quando vê marcas de garras em uma árvore. Ele pensa que são garras dos grandes ursos pardos e que podem estar por perto. Então, de repente, ele ouve um barulho nos arbustos e saca sua faca. Acontece que é apenas um coelho. Ele fica confuso, pensando que poderia ser um monstro, mas o coelho avança e desmaia. Ele nota um ferimento e pergunta se o coelho está ferido. O Zato fica surpreso, porque o coelho balança a cabeça para cima e para baixo como se o entendesse. Ele então decide usar sua magia de cura para curar o coelho e o acaricia. Ele se esconde atrás de uma árvore depois de dizer ao coelho para ter cuidado. No entanto, parece que o coelho está seguindo-o. Ele diz ao coelho para ir embora porque será perigoso, mas o coelho se recusa. O Zato continua caminhando, mas o coelho continua atrás dele. Como o coelho se recusa a parar,
O Zato pergunta se ele sabe onde está o grande urso. O coelho começa a andar para o lado e olha para trás para ele. O Zato entende que isso deve significar seguir o coelho. O coelho então o conduz pela floresta, levando-o à toca dos grandes grizzlies. O Zato decide observar o comportamento dos ursos sem ser visto. De acordo com o livro que ele leu, os grandes grizzlies vivem em grupos, o que parece ser o caso. O coelho então age de forma fofa, pedindo um carinho. Mas um dia se passou, e o Zato não tem certeza se deve encher seu cantil com água não tratada. No entanto, ele não tem tempo para pensar nisso. De repente, o coelho aparece e pula em seu ombro, surpreendendo o Zato. Ele pensou que o coelho tinha ido embora, mas ele voltou. Ele acha que este é um coelho estranho e diz a ele que vão observar os ursos novamente. Não há mudança de comportamento, o grande está dormindo novamente, mas os azuis estão começando a parecer fofos. O Zato também acha o coelho fofo, e essa missão de alguma forma está permitindo que ele se divirta. No entanto, no quarto dia, o Zato sente algumas dores de estômago. Ele se arrepende de ter bebido a água do rio, especialmente porque magia de cura não melhora a situação. Ele compara isso a estar envenenado e pensa que deve haver uma maneira de curar. O coelho aparece mais uma vez pedindo carinho e o Zato esquece por um momento da sua dor. Ele só se recupera no quinto dia e o coelho o leva a um pequeno lago. O Zato entende que essa água é mais segura para beber e percebe que parece mais limpa do que a do rio. Ele experimenta e diz que até tem um gosto melhor. O coelho, no entanto, parece estar assustado. O Zato quer saber o que está errado, mas o coelho simplesmente começa a subir em uma árvore. O Zato fica confuso e também sobe na árvore. Ele nota que o coelho está olhando para um lugar vazio. Ele pensa que o coelho sente um monstro se aproximando, mas é estranho porque o coelho não teve medo quando viu o grande urso pardo. Ele nota o coelho tremendo de medo, mas então ouve algum barulho. Ele olha atentamente e vê uma enorme cobra branca. O coelho começa a tremer e o Zato se pergunta que tipo de monstro é aquela cobra. Ele nunca viu aquele monstro em seu livro. A cobra está se afastando e o Zato pode sentir que este é um monstro muito mais forte do que um grande urso. Ele sente uma intensa sede de sangue vindo dela e promete nunca se aproximar. Nos dias seguintes, o Zato ainda estava se sentindo inquieto, mas continuou observando os ursos. Ele acha que o comportamento deles nunca mudou e, por alguma razão, sente-se calmo ao olhá-los. No entanto, ele sabe que, se não matar o grande urso pardo, não poderá voltar para casa. E com esse pensamento, ele decide que amanhã é o dia em que deve fazê-lo. Contudo, no dia seguinte, está chovendo muito, e o coelho tenta convencer o Zato a não ir. O Zato diz que deve fazer isso, mas o coelho continua tentando puxar sua perna. Como o tempo está um dia normal na Inglaterra, ele decide esperar até a chuva parar. Depois de algumas horas, a chuva finalmente para e o Zato cria coragem, prometendo transformar o Grand Grizzly em carne moída. O coelho pula no ombro dele, mas não há como o Zato ser impedido de voltar para casa. O coelho se sente triste, mas ainda assim o deixa ir. Após chegar à toca do urso, o Zato prepara sua faca enquanto o coelho salta de seu ombro. O Zato então entra no ninho, mas estranhamente vê que 2 dos 3 ursos estão mortos. Ele se pergunta o que aconteceu e pensa que Rose vai matá-lo porque algo matou o grande urso antes dele. Ele olha de perto e nota algumas marcas de mordida. Ele percebe que quem fez isso foi aquela cobra enorme. No entanto, a cobra não os comeu, o que significa que ela fez isso por diversão. O Zato então ouve algum barulho vindo de umas pedras e se assusta. Ao olhar mais de perto, ele vê o pequeno urso saindo. O urso pequeno tenta acordar sua mãe, sem sucesso. Ao ver isso, o Zato pensa em como odeia perder. Ele nunca quis admitir a derrota para Rose, mas sua presa agora se foi, e sua determinação resultou em nada. O ursinho começa a chorar após perceber que não brincará mais com sua mãe, e o Zato pensa que odeia ver esse tipo de coisa mais do que tudo. Ele toma uma decisão e se afasta enquanto promete ao ursinho que vingará por ele. O ursinho o observa ir embora, cheira o chão e segue em outra direção. Enquanto isso, Kazuki e Suzumi vêm visitar o Sato quando são informados de que ele está treinando na floresta há 10 dias. Kazuki acha que isso é um pouco demais. Este próximo trecho revela que ele não pode ir contra as ordens dela. Enquanto se afastam, Suzumi diz a Kazuki que ele parece animado quando se trata de Usato. Ele pergunta se ela não está preocupada, mas ela responde que apesar de suas preocupações, eles devem confiar em Usato e Rose. De volta à floresta, Usato está fazendo uma lança com um pedaço de madeira e obtém suas calorias necessárias. Depois de alguns alongamentos, ele toma uma decisão e pede ao coelho para levá-lo até a cobra. O coelho está preocupado, mas ele diz para apenas levá-lo até a cobra e sair. O coelho começa a andar e Usato o segue. Após uma longa caminhada, eles conseguem encontrar a cobra, mas Usato vê o pequeno urso tentando lutar contra a cobra.
Ao olhar nos olhos da cobra, o Zato pensa que está assustado, mas não é tão assustadora quanto Rose. Ele avança, surpreendendo o pequeno urso. Ele tenta lançar sua lança nível 30, mas a cobra tenta comer sua cabeça. Ele consegue evitar e esfaqueia o olho. A cobra usa a cauda para empurrá-lo contra uma árvore, mas ele usa sua cura para se recuperar e levantar. Ele então puxa a faca e a cobra o ataca. O Zato sabe que deve usar o ponto cego, que é o olho direito, para atacar a cobra. Ele desvia do ataque e usa sua velocidade para correr em direção à cobra enquanto ela se recupera. No entanto, a cobra usa sua cauda para atacá-lo. Ele desvia, mas a nuvem de fumaça permite que a cobra morda seu braço. Ele grita de dor, percebendo que a cobra estava mordendo-o. Ele usa sua cura para se recuperar da dor e usa o braço mordido para cravar a faca de dentro da boca da cobra. A cobra desiste e o solta. No entanto, o Zato começa a sentir o veneno. Ele pensa que não é justo, mas sabe uma forma de se curar a partir de sua experiência com a água do rio. Se seu ferimento for interno, ele deve usar sua cura para se recuperar internamente. Com isso, ele se recupera e avança novamente. A cobra usa a cauda para atacá-lo, mas o pequeno urso decide ajudar e consegue bloqueá-la. O Zato então pula sobre o urso e pousa em cima da cabeça da cobra. Ele então soca a cobra com sua magia de cura para derrubá-la, e em seguida apunhala seu olho novamente com a lança. A cobra tenta resistir, mas no final desiste e para de se mover. O Zato se deita no chão e respira fundo, feliz por ter conseguido. No entanto, o pequeno urso está olhando fixamente para ele. O Zato percebe que agora ele se tornará o almoço do pequeno. No entanto, o urso o trata gentilmente e o Zato o acaricia, mencionando que conseguiu se vingar por ele. Ele diz ao pequeno que não pode curá-lo agora, porque usa a maior parte de sua magia para curar o veneno. No entanto, de repente, a cobra se levanta novamente e olha para eles. O Zato não consegue se mover e o pequeno tenta carregá-lo para longe. No entanto, nosso garoto é pesado. Ele ordena que o urso fuja, mas a cobra avança para atacá-los. O Zato percebe que este é o fim e começa a xingar Rose. Ele culpa tudo nela e a chama de ogra. De repente, Rose aparece do ar e chuta a cobra para baixo. Ela começa a praguejar contra a cobra, dizendo que ela deveria ter morrido quando o Zato estava lutando. Tanto o Zato quanto o pequeno ficam chocados. O Zato pergunta o que ela está fazendo ali e ela revela que o coelho a chamou. O Zato está confuso, mas ela explica que o coelho é seu animal de estimação, Kukuru, que ela mandou vigiar o Zato. O Zato não acredita, pois o coelho estava ferido quando se encontraram. Rose então revela que foi tudo uma fraude para ganhar sua confiança. Rose então explica que estava sempre por perto caso precisasse, mas não esperava que essa cobra aparecesse na floresta. O Zato pergunta o que é isso, e ela explica que é um monstro modificado pelo exército do Senhor dos Demônios. Na verdade, Siglis não conseguiu derrotar a cobra na última invasão do Senhor dos Demônios. Ela não sabe como a cobra conseguiu vencer o Grande Grizzly, especialmente porque a força de elite do reino não consegue. O Zato pensa que ela é um monstro porque ela lhe disse para fazer isso. Rose revela que nunca esperou que ele vencesse aquela luta. Ela só queria que ele ganhasse experiência. No entanto, as coisas ficaram interessantes e ela queria ver o que ele faria. Ele reclama que quase morreu e o pequeno urso também vem defender o Zato. Rose percebe que o pequeno gosta de Zato, fazendo-o pensar que o urso perdeu seus pais e está solitário. Ele acaricia o urso e os dois agem amigavelmente. Rose elogia o Zato e diz ao urso que ele virá com eles, mas ele tem que carregar o Zato. O urso coloca o Zato nas costas e Rose pega os dois com uma mão e os leva de volta. Ela diz ao Zato que ele passou neste exame e agora ele tem o direito. Ele fica confuso, mas ela revela que apesar de não ter treinamento, ele tem o direito de lutar ao lado dela no campo de batalha. Ela diz que ele tem tudo, um corpo que pode suportar a dor, uma destreza física e, mais importante, um espírito indomável. Isso é algo que os outros curandeiros em sua equipe não têm. Ela diz para ele ter orgulho e que eles ainda podem voltar a tempo. O Zato está confuso, mas ela revela que o exército do Rei Demônio está se preparando para atacar. O Zato fica chocado ao ouvir isso porque outra guerra vai estourar. Rose confirma e diz a ele que ele irá curar os feridos na linha de frente ao lado dela. Isso significa que ele agora fará parte da guarda avançada. O Zato fica chocado e pergunta: e quanto aos outros membros deles? Rose explica que eles têm apenas mais 2 curandeiros, mas com papéis diferentes. O Zato não tem certeza se pode fazer o mesmo que Rose, mas ela responde que ainda tem algum tempo para torná-lo mais forte. Enquanto isso, o Senhor dos Demônios pergunta a um subordinado, a Mila, sobre o plano deles para invadir o reino de Linger. Ela confirma que tudo está no caminho certo e todos estão preparados para avançar em breve. O Senhor Demoníaco está aliviado e afirma que ela será a comandante do exército. Ele menciona que falharam na última invasão e a alerta para dar o máximo, evitando a morte. Ela lhe dá alguma esperança e ele a dispensa.
Enquanto voltava, outro rapaz percebeu que a Mila estava nervosa durante a audiência com o Senhor Demoníaco. Ela diz a ele para fazer seu trabalho em vez de provocá-la, e o chama de Doutor Monstro. O cara afirma que seu nome já é fofo, e responde que seu trabalho está indo muito bem, afinal. Ele conseguiu completar um novo protótipo de monstro demônio modificado. Ele pergunta se ela quer ver e ela o segue. Ela então vê uma cobra enorme semelhante a que o Zato lutou antes. O demônio está empolgado com este monstro e revela seu nome. A Mila, no entanto, menciona que é o mesmo nome que ele usou em seu último protótipo que desapareceu durante a tentativa deles de invadir Linger. O cara reclama que a cobra dele foi derrotada por Siglis e fugiu. No entanto, este novo monstro é muito mais forte. Mesmo assim, a Mila não se importa, porque sabe que há alguém em Linger mais forte que Siglis. O cara fica curioso e pergunta se ela está falando sobre os sequestradores. Ela confirma, mencionando que eles nunca lutam, mas ainda estão no campo de batalha carregando os feridos de volta para a retaguarda a uma velocidade insana. O cara acha que eles minimizam baixas, mas a Mila explica que o chefe dos sequestradores é um curandeiro que não só tem habilidades de cura incríveis, mas também é um excelente lutador. Essa pessoa é Rose, a pessoa mais forte em Linger. A Mila odeia profundamente Rose porque Rose lutou contra seu mestre. No entanto, o cara não ficou vivo para contar o que aconteceu. Este monstro diz a ela para se acalmar porque ela não pode lutar durante a invasão, pois deve comandar o exército. No entanto, a Mila se afasta, mencionando que deixará a luta para o usuário imortal de magia negra deles. Voltando para o Zato, ele está feliz porque sentia tanta falta da sua cama que até gosta dos roncos de Tong. No entanto, ele precisa se levantar e fazer suas coisas. Ele dá algumas frutas para o ursinho no café da manhã e percebe o coelho de Rose por perto. No entanto, o Zato diz a ele que não pode perdoá-lo por aproveitar-se de sua inocência. O coelho age de forma fofa, e o Zato quase cai nessa. No entanto, ele tenta recusar ser gentil com o coelho, mas não pode resistir. Ele continua dando mais frutas ao urso e o chama de Blurin. Rose chega repetindo o mesmo nome e pergunta se esse é o nome dele. O Zato confirma, mencionando que combinou as palavras Azul Grizzly. Rose fica chocada ao ouvir isso, mas foca em dizer que contou ao rei sobre o urso e que ele agora será propriedade do esquadrão de resgate. O Zato fica confuso com isso e ela revela que o urso também deve cumprir seu dever se quiser ficar aqui. O pequeno fica assustado com o sorriso dela e se esconde. Acontece que a partir de agora, o Zato deve não apenas correr com pesos, mas também carregar o urso. Rose explica que este será um regime próximo ao que acontecerá no campo de batalha. Ela diz para ele pensar no urso como alguém que precisa de resgate. Ela ordena que ele comece a correr, e ele segue suas ordens. Na verdade, o Zato apenas considera isso como um treinamento com mais peso do que o usual. Ele pensa que tudo o que precisa fazer é controlar sua magia de cura adequadamente. No entanto, Rose grita que ele está muito lento e os feridos irão morrer. O Zato reclama, mas acelera o ritmo. De repente, Tong sai de um arbusto e tenta socá-lo, mas o Zato desvia. Outro cara vem correndo em sua direção, mas ele também desvia, ele acha que são loucos e pergunta o que estão fazendo. Os brutamontes o perseguem e explicam que isso é uma simulação do que acontecerá no campo de batalha. O Zato tenta correr mais rápido, mas os brutamontes gritam que outros estão escondidos também. No entanto, o Zato acelera e continua correndo por mais 1 hora. Os outros jogam algumas bexigas d'água pegajosas das árvores, forçando o Zato a correr enquanto segura até a respiração. Alguns aparecem do chão com espadas de madeira e tentam acertá-lo, mas ele desvia. Depois de 3 horas correndo, outro cara corta uma corda para fazer o Zato jogar Donkey Kong. Mas na 4ª hora, o Zato finalmente usa sua magia, mas se sente estranho. O coelho sai de um arbusto e sorri. Ainda assim, o Zato entra em pânico e pula por cima dele, pensando que o coelho está fazendo isso de novo. Com o tempo, o Zato se sente ainda mais estranho e finalmente desmaia sem saber por quê. O Zato está confuso, porque deveria pelo menos conseguir aguentar meio-dia. Rose aparece, explicando que isso vai ser sua resistência no campo de batalha. O Zato está confuso, mas ela explica que o corpo humano também se cansa com sentimentos como ansiedade, medo e frustração. Essa é a razão pela qual ele ficou sem energia mais rápido do que o normal. O Zato pergunta o que pode fazer, mas ela cura ele e diz para se acostumar com essas emoções. Ela diz que ele deve desenvolver sua fortitude mental e consciência situacional. Ela então se afasta e ordena que ele corra pela cidade e em volta do castelo durante a tarde. O Zato está confuso, mas segue essas ordens. No entanto, todos os cidadãos ficam chocados ao ver um rapaz correndo pelas ruas com um urso azul nas costas. O Zato já sabia que isso aconteceria apesar de Blurin ser um monstro bem comportado. De repente, as pessoas começam a sorrir ao perceber que o Zato também faz parte da equipe de resgate. De repente, Blurin sente um cheiro e acorda. O urso aponta para frente e o Zato para na barraca de frutas. Ele não tem dinheiro, mas pergunta o nome daquelas frutas. A velha senhora chama de pérolas.
O Zato então pergunta a ela por que as pessoas não estão surtando enquanto ele carrega um monstro nas costas. A senhora responde que é porque ele faz parte da equipe de resgate. Ela fala sobre o uniforme dele e revela que a gangue também corre pela cidade o tempo todo. O Zato pensa nisso e confirma que alguém se acostumaria depois de ver aqueles bandidos assustadores por aí. Antes de ir embora, a senhora dá-lhes uma pérola e Blurin a come. Enquanto o Zato foge, uma menina pergunta à senhora se ele pertence à equipe de resgate. A senhora confirma e pergunta por que ela quer saber. A menina simplesmente dispensa e olha para ele. O Zato então planeja fazer uma rápida parada no castelo para visitar Suzumi e Kazuki. No entanto, um cara o nota passar e começa a correr atrás dele. O cara o persegue pedindo para o Zato parar, mas ele continua ficando para trás. O Zato só percebe quando o cara desaba no chão e pergunta se ele está bem. O Zato cura o cara e pergunta o que ele quer. O cara revela que queria dizer oi porque ele também faz parte da equipe de resgate. O Zato fica confuso, mas o cara se apresenta como Fluer, um dos outros dois curandeiros. Depois de ouvir toda a história, Fluer fica impressionado ao saber que o Zato foi convocado por engano junto com os heróis. O Zato afirma que quase esqueceu disso porque tem treinado muito todos os dias. Fleur acha que o Zato é incrível por conseguir acompanhar o treinamento de Rose, porque ele e sua irmã não conseguiram. O Zato pergunta se ela é a outra curandeira. Fleur confirma mencionando que ela é 5 anos mais nova e que eles administram uma clínica na cidade do castelo para curar pessoas com magia. Ainda assim, o Zato está confuso sobre por que Fleur desmaiou agora há pouco. Fleur explica que ele não é bom em usar magia de cura em si mesmo, ele só consegue fazer isso para curar os outros. O Zato fica surpreso por haver outros tipos de curandeiros, e Fleur confirma, mencionando que todos fazem parte do esquadrão de resgate. Portanto, quando necessário, ajudam o capitão e curam a todos. Ao ouvir essas palavras, o Zato se lembra de quando Rose lhe disse que ele iria para a linha de frente e curaria os feridos ao lado dela. Ele fica preocupado e pergunta a Fleur quais são os papéis deles no campo de batalha. Fleur responde que os bandidos retiram os feridos das linhas de frente enquanto ele e sua irmã os curam. Em resumo, eles são o apoio traseiro. No entanto, o Zato revela que irá para a linha de frente com Rose. Fleur fica chocada, e o Zato questiona se alguém como ele pode fazer isso. Fleur responde que os que estão em maior perigo são os heróis e os cavaleiros, e se eles se ferirem, provavelmente morrerão. Mas se tiverem curandeiros na linha de frente, isso significa que essas pessoas podem ser salvas. Ele revela que é um trabalho difícil e perigoso. No entanto, ele sabe que Rose nunca traria alguém em quem não confiasse completamente. O Zato pensa nos seus amigos e fica preocupado. Fleur então se levanta para voltar à clínica, e o Zato decide continuar seu treinamento. Antes de partir, Fleur pede ao Zato para não odiar Rose, porque ela não sabe medir suas palavras. No entanto, o Zato diz a Fleur para não se preocupar porque ele nunca a odiou. Na verdade, ele também tem algumas palavras para dizer a ela. O Zato então começa a correr, e Fleur se sente aliviada por Rose finalmente ter encontrado a pessoa que procurava. De repente, a irmã de Fleur vem reclamar, perguntando se ele tem desejo de morte por estar vagando por aí. Ele diz a ela que não é tão frágil, mas o olhar dela nos diz o contrário. Ele então diz a ela que acabou de conhecer alguém interessante, e ela fica curiosa sobre essa pessoa. Ainda assim, Fleur responde que eventualmente o encontrará e gostará dele. Enquanto isso, o Sato chega ao castelo e pede permissão para entrar com o urso. O guarda permite, confundindo o Sato, que pergunta como ele pode levar um monstro para o castelo. O sujeito responde que Rose autorizou, então ele deve prosseguir. Ao chegar ao campo de treinamento, o Sato observa Suzumi praticando contra 3 soldados. Ela se distrai quando vê e pergunta sobre o urso. Eles fazem uma pausa e o Sato conta tudo sobre sobreviver na floresta cheia de monstros. No entanto, ela está muito mais animada para acariciar Blurin. O Sato diz para ela ir em frente, mas Blurin afasta sua mão, recusando seu carinho. O Sato pede desculpa, dizendo que Blurin é tímido, mas ela fica ainda mais animada. Ela pede a Blurin para se tornar seu amigo, mas ele morde sua mão quando ela tenta acariciá-lo. O Sato diz que isso pode significar que Blurin acha que ela é uma pessoa má, mas ele então morde sua própria mão também. Ela o provoca, mas eles eventualmente deixam pra lá. O Sato então nota os ferimentos na mão dela, e ela afirma que é porque está treinando seriamente. Ele então segura a mão dela e a cura, surpreendendo-a com sua habilidade incrível. A garota pensa que ele veio até aqui para visitá-la, e fica corada, mas o Sato confirma que veio aqui para visitá-la e a Kazuki. Ela se sente rejeitada e revela que Kazuki deixou o reino com Siglis para ganhar experiência em combate contra monstros. Enquanto caminham, Kazuki pergunta a Siglis se é verdade que o exército do Senhor dos Demônios começará a invadir em breve. Siglis confirma, mencionando que provavelmente terá um exército muito mais forte do que da última vez. E é por isso que eles convocaram Suzume e Kazuki, heróis que podem elevar o moral dos soldados. No entanto, Kazuki ainda está inseguro e hesita. Ainda assim, ele promete dar o seu melhor.
mas todos param porque há uma alcateia de lobos famintos na frente deles. Eles se preparam para a batalha e Kazuki toma sua decisão. Usato está impressionado, mas se pergunta se Kazuki ficará bem. Suzumi responde que isso durará apenas alguns dias, mas quando ele voltar, ela será a responsável por esse treinamento. Usato provoca, mencionando que ela provavelmente vai gostar de cada momento de se tornar OP em outro mundo. Ainda assim, ela reclama porque ele não se preocupa com ela de jeito nenhum. Após a conversa, Usato decide continuar seu treinamento. Ele pensa nos outros dois dando o melhor de si para a batalha que se aproxima e que vão lutar. E se eles o fizerem, ele também quer de alguma forma ajudar e não ser aquele que fica para trás para ser protegido. Ele pensa que em seu mundo anterior, ele só desejava fazer as coisas que não podia. No entanto, este não é mais quem ele é. Depois de voltar para casa e colocar Blurin para dormir, Usato encontra Rose. Ela pergunta se o corpo dele já se acostumou com o treinamento, e ele responde que está um pouco acostumado. Ainda assim, ele quer treinar mais. Ao ouvir essas palavras, Rose diz a ele para continuar e se afasta. Usato a para perguntar sobre suas palavras para se fortalecer. Ele explica que se assustou depois de quase morrer para a cobra, e então ouviu sobre a invasão que se aproximava. Inicialmente, ele pensou que não queria fazer parte disso, mas hoje mudou de ideia. Ele não vai lutar ou matar inimigos. No entanto, ele fará qualquer coisa para salvar todos porque é um membro da equipe de resgate. Rose sorri pela primeira vez e dá um soco suave no peito dele, dizendo-lhes para ter orgulho de salvar pessoas e nos valores da equipe deles. Ao ouvir essas palavras, Usato sorri e a chama de capitã. No entanto, no dia seguinte, Rose acorda-o colocando uma mochila pesada em cima dele e diz que o rei ordenou que ele participasse do treinamento de Suzumi. No caminho, Usato pergunta a Rose por que ele deve participar do treinamento de Suzumi, já que Kazuki foi com Siglis. Rose explica que ele deveria participar do treinamento de Kazuki também. No entanto, ela se recusou porque ele tinha acabado de voltar da floresta. Mais tarde, o rei enviou outro pedido, ao qual ela não pôde recusar novamente. Ela tenta acalmá-lo mencionando que ele só vai atuar como curandeiro se necessário. Ela o aconselha a simplesmente desempenhar sua função nos próximos 3 dias e voltar para casa. Finalmente, eles chegam ao ponto de encontro, e Suzumi fica feliz que Usato vai se juntar a ela. Ela pensa que ele só trouxe Blurin com ele para ajudá-los a criar laços. No entanto, Usato explica que só trouxe Blurin porque odeia todos os outros. Ela começa a reclamar da falta de empatia dele e de nunca entrar na dela. Ela então apresenta o resto do grupo, Haruka, o cavaleiro, e Kouren, a maga. Antes de sair, Rose diz a Suzumi para não ser imprudente, porque o Sato só pode curar feridas e envenenamento. Se alguém morrer, ficará morto. Suzumi leva o conselho a sério, e Rose acha que ela ficará bem, já que foi treinada por Siglis. Ela então se vira para Usato e revela que não tem conselhos para ele. Ele fica confuso, e ela se aproxima dele, perguntando se ele tem algum problema com isso. Usato responde que está bem, e ela segue em frente. No entanto, ele fica repentinamente surpreso quando Suzumi fala sobre o quanto Rose é forte. Ainda assim, ela se recusa a explicar quando perguntada e começa a se mover. Enquanto isso, no castelo, a princesa fica preocupada com Kazuki e pergunta o que ele está fazendo. Ele explica que está treinando suas habilidades com a espada, mas ela menciona que ele chegou apenas no dia anterior e deveria descansar. Ele descarta isso, explicando que teve uma ótima noite de sono e pode lidar com o treinamento novamente. Ela acha que ele está se esforçando demais, mas ele flexiona os músculos para mostrar que está bem. A princesa percebe que está segurando o braço dele e fica envergonhada antes de se afastar. De volta ao grupo do Usato, Suzumi relata a experiência de Kazuki durante o treinamento. Usato não esperava que Kazuki estivesse tão exausto, mas ele tinha dito a Suzumi que a experiência valeu a pena. Ele enfrentou muitos monstros dentro da escuridão de Linger e Suzumi revela que é para lá que estão indo agora. Ao ouvir esse nome, o Sato se lembra do tempo em que estava observando Blurin e sua família. Ele se pergunta se Blurin sente falta de casa, mas esse momento é interrompido por Suzumi perguntando se o pequeno urso vai acordar em breve. Ela acha que esta é a chance perfeita de acariciar o urso, já que ele não vai mordê-la. Ela tenta fazer isso, mas Usato bate na mão dela. Inicialmente, ela fica confusa, mas tenta acariciar o urso várias outras vezes, sendo todas negadas pelos tapas de Usato. Finalmente, ela pergunta por que ele está fazendo isso, mas ele responde com a mesma pergunta. Ela aproveita a oportunidade para flertar com ele, mencionando que ele está batendo na mão dela e a dispensando. Ela pensa que ele se tornou um sádico, mas ele não faz ideia do que ela está dizendo. Blurin então acorda, e o Sato diz para ele andar sozinho, mas o urso mal consegue andar em linha reta porque está sonolento. Suzumi acha que esta é a chance dela. Ela diz para Blurin pular em suas costas e ela vai carregá-lo. O Sato tenta impedi-la, mas Blurin deita em suas costas. Suzumi fica feliz por finalmente tocar a pele fofinha de Blurin e tenta se levantar.
No entanto, ela cai de cara no chão porque o urso é muito pesado. O Zato a ajuda, e eles continuam andando enquanto ele diz para ela não se machucar fora de batalha. Ela agradece por ele curá-la, mas eles são obrigados a parar porque o mago sente múltiplas presenças à frente deles. O cavaleiro os avisa para estarem preparados para lutar contra monstros. No entanto, o mago percebe que está enganado. Alguns bandidos aparecem dos arbustos, já que não podem emboscar quem já sabe sobre sua presença. Os bandidos fazem suas coisas de sempre, ameaçando-os a entregar seus pertences ou então. O cavaleiro se recusa, fazendo os bandidos mencionarem o quão grande é o grupo deles. O Zato está confuso sobre o que está acontecendo na trama, porque esses caras não são intimidadoras. Ele percebe Suzumi puxando sua camisa e tenta ser um Chad e tranquilizá-la de que tudo está bem. Ainda assim, essa garota louca está animada para ver bandidos de verdade, mencionando que nunca tinha visto um antes. O Zato acha que essa garota está claramente fora de si, mas Blurin, que estava atrás, aparece ao lado de Usato. Os bandidos começam a entrar em pânico, porque nunca esperaram que alguém domasse um urso pardo azul. No entanto, um deles diz aos outros para olharem melhor, porque isso é apenas um filhote. O resto dos bandidos acha que essa é a chance deles de pegar um urso e esfolá-lo. O Zato fica irritado com essas palavras, mas Suzumi ataca os bandidos antes que ele possa fazer qualquer coisa. O Zato fica impressionado por ela conseguir controlar o poder para simplesmente derrubar o bandido com um raio. Ela explica que praticou muito para fazê-lo perfeito, e o Zato a incentiva a se soltar. Os bandidos decidem avançar, pensando que Suzumi não pode usar sua magia se eles se aproximarem. No entanto, Suzumi os eletrocuta enquanto correm. O Zato está agindo como um animador de torcida, enquanto também chama Suzumi de arma de choque humana e enguia elétrica humana. Ainda assim, de repente o mago sente algo novo. Segundos depois, uma horda de javalis do outono passa por eles. O cavaleiro está confuso, porque esses monstros deveriam viver no fundo da floresta. Os javalis quase atingem o Zato por trás, mas Blurin os golpeia com a cabeça. Suzumi tenta eletrocutar o restante, mas outro javali corre em sua direção. O Zato tenta protegê-la, mas eles são atingidos e são projetados no ar. Eles começam a cair na floresta, mas o Zato usa seu corpo para protegê-la da queda. Ele lança magia de cura enquanto recebe os golpes pesados dos galhos das árvores, mas eles ainda acabam caindo no rio próximo. Depois de voltar à superfície da água, o Zato percebe que é o mesmo rio em que ele caiu quando veio para a floresta. Ele sabe que há uma cachoeira adiante e diz a Suzumi para respirar fundo. Depois de cair, Suzumi tenta acordá-lo e o carrega até a margem, mencionando que vai pagar essa dívida. O Zato então acorda, dizendo que está bem e que isso é bastante embaraçoso. Ela fica toda tímida e o afasta após perceber que ele acordou. O Zato então usa sua magia para curar o ferimento dela, mas Suzumi se desculpa por colocá-lo nessa situação. Ele descarta isso, mencionando que está feliz por pelo menos terem entrado nisso juntos. Ele olha ao redor dizendo que nunca esperou voltar tão cedo. Ele então explica que Rose o deixou aqui para treinar antes, e que esta floresta está cheia de monstros muito mais fortes do que aqueles javalis. O Zato então se senta para verificar seu equipamento e decidir como proceder daqui para frente. Suzumi pergunta se não é melhor sair da floresta por causa dos monstros. O Zato revela que está prestes a escurecer e pode chover. Portanto, é melhor encontrar um local para acampar e seguir amanhã. Ela pergunta se ele conhece algum lugar seguro. Ele responde que dormiu em um galho de árvore e pergunta se ela está bem com isso. Suzumi menciona que nunca subiu em uma árvore porque nunca lhe permitiram, apesar de querer. O Zato pensa que ela veio de uma família rica que a protegeu durante toda a vida. O Zato então encontra uma caverna e decide acampar lá, mencionando que não só os protegerá da chuva, mas também é melhor do que ir mais fundo na floresta. Ele então a aconselha a tirar as roupas molhadas e ela timidamente lhe diz para não espiar. No entanto, depois de notar a expressão idiota de Usato, ela percebe que ele nunca pensou nisso. O Zato então decide usar as habilidades de raio de Suzumi para pescar e acender uma fogueira. Ele está bastante feliz com tudo isso porque não teve uma fogueira da última vez. No entanto, ele nota Suzumi no canto. Ele pede desculpas por essa situação constrangedora, mas ela está mais interessada em observar todos os músculos dele de longe. Ela de repente olha para cima e vê alguns monstros. Ela fica animada, e o Zato os chama de macacos veneno, explicando o que leu sobre eles. Os macacos descem e ele diz que os macacos são amigáveis, mas ela pode ser envenenada se tocá-los. Ainda assim, Suzumi já está tocando em um. O Zato pergunta o que ela está fazendo, mas ela responde que já foi envenenada pela fofura do macaco. Ela diz para ele não ter medo, mas o pequeno macaco morde o dedo dela. Ela desmaia, forçando o Zato a curá-la. Enquanto isso, no palácio, o rei é informado pelo mago familiar que o Zato e Suzumi estão desaparecidos. Kazuki quer saber mais sobre isso, e o rei explica todas as informações que ele tem atualmente. O rei revela que não queria revelar isso a Kazuki, mas a princesa o forçou a fazer.
Kazuki pergunta se eles já enviaram um grupo de pesquisa, mas o rei revela que partirão amanhã. Kazuki acha que é tarde demais e decide sair sozinho agora mesmo. No entanto, a grande mamãe gorila, Rose, aparece e lhe diz para parar. Ela lhe diz para não se preocupar porque Usato está com Suzumi. Ela explica grosseiramente que Usato não morrerá tão facilmente. Então, se Usato estiver bem, Suzumi deve estar segura. Kazuki fica chocado ao saber que, afinal, Usato é um cara aleatório que veio aqui por engano e adquiriu magia de cura. Falando no diabo, Usato está se divertindo muito, achando que é bem mais fácil sobreviver na floresta com Suzumi ao seu lado. Ela fica irritada porque ele está literalmente chamando-a de equipamento de camping, mas ele ignora. Ela deixa passar e, como ele nota que ela está cansada, decide que eles devem dormir por turnos, começando por ela. Rejeita, mencionando que ele deve dormir primeiro porque usou sua magia de cura nela. Ele aceita o acordo e se deita. Enquanto está acordada, Suzumi olha para Usato e pergunta se ele está dormindo. Ele revela que ainda está acordado e ela pergunta o que ele acha de ter sido convocado para este mundo. Ela pergunta se ele pensa em voltar para casa algum dia. Usato explica que é uma pergunta difícil porque ele quer voltar para casa. No entanto, ele também tem um motivo para ficar neste mundo. Suzumi então revela que não quer voltar, mas fica surpresa por ele não ter perguntado por quê. Ele pergunta se deve fazer isso e ela confirma. Ele revela que sabe por que ela não quer voltar. É porque ela gosta mais deste mundo do que do deles. Suzumi confirma, explicando que não há nada para ela no mundo deles. Ela está disposta a deixar a família, os amigos ou quem era antes só para ficar aqui. Ela revela que esperou a vida inteira por este momento. Ela chama isso de uma chance de se libertar. Ela sente que está finalmente livre, pois não tem nada que aprenda neste mundo. Acho que ela esqueceu que é uma das heroínas. No entanto, fica surpresa ao ouvir Usato dizer que isso soa bem para ele. Ele não entende a expressão dela e ela pergunta se ele não está decepcionado com quem ela realmente é. Usato explica que sempre quis mudar e deixar de ser um cara comum e passivo. Portanto, ele não acha que são diferentes um do outro. Suzumi está impressionada, mas Usato continua. Quando eles chegaram, ele não queria atrasá-los e por isso ele sempre aceitou o treinamento de Rose. Mas agora, ele está determinado a proteger ela, Kazuki e todos os outros neste reino como um membro da equipe de resgate. Quando perguntada sobre isso, Suzumi responde que também quer proteger este lugar como uma heroína. Ao confirmar sua determinação, Usato diz que eles salvarão o reino juntos e esquecerão o mundo antigo. Suzumi sorri, mencionando que Usato cresceu muito desde que chegou aqui. Usato também revela que se sente mais próximo dela. No mundo deles, ele sempre a considerou uma garota impecável e perfeita. No entanto, Suzumi está chocada porque ele nunca a tratou como se ela fosse uma garota perfeita. Mas ela revela que não se importa, pois prefere estar próxima dele do que ser admirada de longe. Depois de corar, Usato decide esconder o rosto indo dormir. No dia seguinte, eles caminham pela floresta e Usato diz para ela tomar cuidado. Eles ouvem algum barulho e se preparam para lutar, mas acaba sendo Blurin que rapidamente pula em cima de Usato. O cavaleiro aparece ofegante e desaba. Depois de se recuperar, ele explica que estavam procurando por eles, mas Blurin de repente começou a fugir. Eles o seguiram, pensando que o urso os levaria até eles, e aqui estão. Suzumi diz a Blurin que ele fez um bom trabalho, mas o urso está sentindo um cheiro e caminha em uma certa direção. Ele para em um lugar e Suzumi pergunta onde estão. Usato explica que esta era a casa de Blurin antes de seus pais serem mortos por uma cobra gigante. Usato se sente triste pelo pequeno urso, mas Blurin se aproxima dele, deixando-os confusos. Usato acha que Blurin quer ir, e Suzumi está impressionada que o urso já tomou sua decisão. Ela explica que Blurin sabe que pertence ao lado de Usato. Blurin começa a se afastar e Suzumi diz a Usato que é hora de voltar para casa. Ao retornarem, o rei dá as boas-vindas a Usato e Suzumi. Suzumi pede desculpas por preocupá-lo, mas ele afirma que ele é quem deve se desculpar por ter envolvido Usato nisso. Usato dispensa isso e confunde o rei ao mencionar que já está acostumado com esses tipos de situações. Nosso garoto rapidamente percebe que cometeu um erro e olha para Rose. Ele tenta se explicar e mente dizendo que costumava explorar as florestas em seu mundo anterior. O rei acredita e decide perguntar sobre seu treinamento com o esquadrão de resgate. Usato olha para Rose novamente pensando que é difícil responder. Ainda assim, ele afirma que é muito fácil. O rei fica feliz em ouvir isso, mas Rose sorri de lado para Usato. Ele começa a entrar em pânico e percebe que é isso que ela quer que ele responda. Ele percebe que sua mente foi pressionada por Rose e se sente frustrado. Ainda assim, o rei anuncia que o treinamento de Suzumi será modificado e pede que ela descanse pelo dia. Os dois são dispensados, mas Rose e Siglis são solicitados a permanecer. Usato está confuso, mas é forçado a sair. Suzumi pergunta se algo está errado, e ele responde que está pensando sobre o assunto que estão discutindo porque o ministro parecia preocupado.
Suzumi confirma e Usato se preocupa que possa ser demitido. Ela ri disso e de repente para ao ouvir a voz de Kazuki. Kazuki imediatamente reclama que Usato está muito relaxado após ser atacado por monstros e desaparecer. Usato se desculpa e a princesa explica que Kazuki queria procurá-los. Suzumi o chama de imprudente, mas Usato menciona que ela é igual depois de ser mordida por um macaco venenoso. Kazuki está confuso e Usato tenta explicar, mas Suzumi o interrompe. Eles saem e Kazuki revela as alegações de Rose de que não havia necessidade de se preocupar porque Usato estava com Suzumi. Ele menciona que essas palavras o acalmaram, mas Usato sabe que Rose estava pensando que ele estava no modo fácil comparado ao treinamento. Kazuki está impressionado porque Rose confia completamente em Usato. No entanto, Usato pensa que Kazuki é apenas um cara puro e inocente. Ele coloca a mão em seu ombro pedindo-lhe para nunca mudar. Afinal, apenas ele e Suzumi precisam ser corrompidos. Kazuki não entende, mas aceita o acordo. Suzumi, no entanto, começa a reclamar porque ele acabou de chamá-la de corrompida. Mais tarde, Usato e Suzumi vão embora e a princesa menciona o quanto eles parecem próximos. Kazuki confirma, mencionando que eles estão ficando bem próximos ultimamente. No entanto, a princesa o corrige, mencionando que eles estão próximos dele. Ela menciona como ele estava se divertindo enquanto passava tempo com eles. Kazuki dispensa isso mencionando que eles eram amigos antes. A princesa fica preocupada e pergunta se também pode ser amiga de Kazuki. Ela menciona que Suzumi a trata informalmente, mas Kazuki nunca a chama pelo nome. Ao notar sua reação surpresa, a princesa pede desculpas e diz para ele não se forçar. Kazuki então ganha coragem e promete chamá-la de Cilia a partir de agora. Enquanto isso, na sala do trono, o rei revela que interrogou os bandidos que atacaram o grupo de Usato. Em resumo, os bandidos estavam atravessando as planícies e notaram menos monstros do que o habitual, e foi então que foram atacados por uma manada de javalis selvagens na floresta. O rei acha que os monstros devem estar fugindo das planícies para a floresta, e isso só pode significar que os monstros estão fugindo de algo que está vindo em direção ao reino. Sidis acha que é o exército do Senhor Demoníaco, e o rei confirma isso. Sidis então menciona que o Senhor Demoníaco o subestimou na batalha anterior, mas o mesmo não acontecerá novamente. Ele acredita que o Senhor Demoníaco usará tudo disponível para capturar o reino deles. O rei confirma e pede que ele informe a todos os oficiais comandantes que estejam preparados para mobilizar as tropas a qualquer momento. Sidis confirma e começa a se afastar. O rei então decide falar com Rose em particular. Ele se desculpa pela espera e revela que precisa pedir algo a ela. Ele explica que normalmente não pode atribuir essa missão ao capitão do esquadrão de resgate, mas Rose responde que ele não precisa se preocupar com isso. Ela sabe que ele quer que ela explore e localize a posição do exército do Lorde Demônio. O rei confirma e pede desculpas pelo pedido. Ela dispensa o pedido de desculpas porque sabe que é a pessoa mais rápida do reino. Ela se prepara para sair, mas o rei revela que tem outra coisa para conversar. Ele desce do trono e pergunta se ela quer voltar à sua posição como comandante do batalhão. No entanto, Rose recusa-se, mencionando que carrega mais culpa do que ele pensa. O rei acha que ela é muito dura consigo mesma e menciona que ela foi a primeira curandeira a ser nomeada comandante de batalhão. No entanto, Rose responde que é simplesmente a verdade. Ele pergunta se ela algum dia se perdoou e ela nega. Os olhos dela se enchem de raiva enquanto pergunta como poderia esquecer isso. Ela foi forçada a aceitar as mortes de todos os seus subordinados e o fato de que não pôde revivê-los. E a cicatriz no seu olho direito nunca a permitirá esquecê-los. O rei tenta convencê-la de que ela não deveria carregar esse fardo, mas ela responde que é algo que deve fazer. Seus subordinados só morreram porque ela estava cheia de si mesma. No entanto, isso a fez perceber que tudo acaba quando alguém morre, não importa o quão habilidoso ou confiável seja. E aquela cicatriz é um castigo que nunca a deixará esquecer seus pecados. Ela revela que essa foi a origem de sua decisão de criar a equipe de resgate. Eles não lutam, eles salvam vidas. O rei confirma afirmando que salvaram muitos homens durante a batalha de 2 anos atrás. Ele pergunta a ela se ela não alcançou seu objetivo, mas Rose revela que há outra razão para a existência da equipe. O rei fica curioso e pergunta qual é a razão. Rose revela que seu objetivo final é encontrar um subordinado que não morra. O rei se sente estúpido porque isso é algo impossível. No entanto, Rose explica que essa é a razão para o seu treino infernal. Ela tem procurado alguém que possa usar magia de cura, alguém determinado a ultrapassar seus limites físicos e alguém com a determinação de nunca desistir. Ela tem procurado alguém que tenha todas essas características. O rei percebe que Usato é exatamente assim. Rose confirma, mencionando que ele é tudo o que ela tem procurado. Ele tem instintos de sobrevivência insanos, adaptabilidade e vontade de sobreviver. Ela menciona que sua melhor característica é que ele odeia perder, e a pior é que ele pode ser facilmente influenciado. Ainda assim, não importa o que ela faça, ele sempre se levanta e a enfrenta.
Ela sabe que ele nunca desistirá e a lembra dos caras que ela perdeu. Ela revela que está determinada a torná-lo o curandeiro mais forte. Ela percebe que falou demais e pede desculpas. Ela decide focar na missão e o rei deposita sua confiança nela. Mais tarde naquela noite, o Zato encontra uma carta e pergunta sobre ela. O membro do esquadrão explica que Rose deixou para ele antes de partir. O Zato acha que são más notícias e se senta para abri-la. Ele descobre que não precisa treinar no dia seguinte e que deve entregar outra carta para alguém. O Zato, então, pergunta onde Rose foi, mas ninguém sabe. Ela simplesmente disse a eles que ia sair e que não voltaria para o jantar. Enquanto isso, o exército do Lorde Demônio está tentando construir uma ponte para atravessar o rio. O olho do Cavaleiro Negro está fazendo o comandante se questionar sobre o que está errado. O Cavaleiro Negro acha bastante irritante ver a animação do comandante com tudo isso. O comandante fica zangado, reclamando que essa não é a maneira de falar com um superior, mas o Cavaleiro Negro pede desculpas de maneira direta, mencionando que eles são literalmente do mesmo posto. A comandante menciona que não se importa porque ela é quem está no comando e o Cavaleiro Negro deve seguir as ordens. O Cavaleiro Negro se desculpa e se afasta, pedindo para ser informado quando a ponte estiver concluída. O esquisitão de óculos comenta que o comandante está tendo dificuldades, mas diz para ele fazer algo. Ele responde que está dando suporte moral e que a construção da ponte está indo bem. O comandante confirma e menciona que em algumas horas eles começarão a invasão. Ainda assim, de repente alguém menciona que há alguém do outro lado do rio. Ela pensa que é apenas um batedor e não se importa porque será tarde demais para retornar ao reino e informar o que está acontecendo. De repente, uma árvore é jogada na ponte que está sendo construída. Ela a destrói completamente, chocando a comandante que não entende o que está acontecendo. Mas ao olhar de perto, ela percebe Rose do outro lado e grita seu nome. Rose sorri, pensando que deveria apenas explorar, mas conseguiu atrasar a invasão por alguns dias. No dia seguinte, o Zato segue o mapa de Rose para entregar a carta. No entanto, ele nota que todos estão olhando e comentando sobre ele. Ele não entende porquê, já que não trouxe Blurin com ele, mas todos estão confusos sobre por que o Zato está andando em vez de correndo. Ele então encontra a senhora idosa que pergunta onde está o Blurin e se ele quer comprar algumas frutas. O Zato confirma e menciona que vai pegar na volta. Ele finalmente consegue encontrar o lugar no mapa e entra. Uma garota vem para cumprimentá-lo, e ao notar suas roupas, pergunta se ele é a pessoa que acabou de se juntar à equipe de resgate. O Zato confirma, mas ela o interrompe dizendo que seu irmão já lhe contou seu nome. No entanto, toda vez que ela tenta, adivinha errado. O Zato diz seu nome e ela então se apresenta como Ururu Fleur, a irmã do Orga. Ela então o recebe na clínica deles e o Zato pergunta onde está Orga. Ela revela que ele está dentro examinando um paciente e o convence a dar uma espiada. O Zato não sabe se deveriam estar fazendo isso, mas ela revela que Orga precisa se concentrar. Eles veem Orga usar sua magia de cura em uma criança e o Zato percebe que a cor da magia de cura dele é intensa e suave, que é o oposto exato da sua. Organa termina de curar o menino, que se levanta e diz à mãe que não se sente mais doente. A mãe agradece a Orga, mas o menino pergunta por que as pessoas estão assistindo. Ao perceber que é o Sato, Orga termina o assunto e eles conversam. Orga agradece por entregar a carta de Rose, mas o Sato desconsidera, mencionando que sempre quis visitar a clínica. Ururu então pergunta como todos na equipe estão, ele confirma que é sempre a mesma coisa e ela ri, mencionando como sente falta deles. Orga começa a ler a carta enquanto Ururu diz ao Sato que ela e o irmão não conseguiram acompanhar o treinamento. Ela ainda se sente mal porque Rose colocou tudo no treinamento deles, mas as coisas não deram certo. Todos estavam inicialmente animados, mas o treinamento era tão difícil que eles ficaram com medo de Rose. Ela menciona que Rose estava desesperada naquela época. O Sato fica confuso com essas palavras, mas Ururu explica que Rose parece muito mais feliz agora. Ele acha que é só porque ela conseguiu encontrar um novo saco de pancadas. De repente, alguém entra na clínica pedindo a ajuda de Orga, porque alguém caiu de um telhado enquanto o consertava e feriu outras duas pessoas. O Sato se junta aos irmãos e eles chegam ao local. Orga acha que precisam tratar deles urgentemente e pede ao Sato para cuidar de alguém. Eles rapidamente correm para seus pacientes e o Sato trata um cara com uma perna quebrada e sangrando. Ele pensa que só curou ferimentos básicos em si mesmo, Orga e Suzumi antes. No entanto, se a guerra estourar, ele terá que tratar ferimentos mais graves do que este no meio da batalha. Ele sabe que treinou para aquele momento, mas ainda está inseguro. Orga percebe isso e diz para ele se acalmar. Ele explica que não importa quem ou onde ele esteja tratando, porque ele tem o poder de curá-los. Ele diz ao Sato que acredita nele, e o Sato se lembra de Kazuki mencionando que Rose acredita nele. Finalmente, ele se decide e resolve acreditar em si mesmo. Ele concentra sua magia e rapidamente cura a perna do cara ferido.
Enquanto voltam para a clínica, Orga agradece por ajudar, mas Usato não tem certeza se fez um bom trabalho. Ururu confirma, mencionando que o paciente ficou surpreso por não sentir mais dor. Orga aproveita a oportunidade para pedir a Usato que passe na clínica quando tiver tempo e os ajude. Usato aceita a oferta e decide partir. Enquanto se despede, Ururu menciona que Orga parecia legal enquanto aconselhava Usato. Ele então revela que a carta de Rose é uma convocação para eles se juntarem à guerra contra o exército do Senhor Demônio. Ele então explica que Usato não tem nenhuma experiência real e só pode depender de suas habilidades. Ururu percebe que a guerra está prestes a começar e se sente triste. Enquanto isso, Usato consegue pegar a fruta da senhora quando é subitamente parado por uma garota com orelhas de raposa. Ele fica confuso e pergunta se ela está perdida. Ela responde que ele é o único que pode ver isso e a única pessoa que pode mudar o futuro. Ele nota os olhos da garota mudando de cor e começa a ver imagens da guerra. Nessas imagens, o exército do Senhor dos Demônios está vencendo. Ele então vê Suzumi e Kazuki perdendo suas vidas para o Cavaleiro Negro. Usato volta à realidade, completamente chocado, e a garota responde que ele deve retribuir a ela no futuro. Usato está olhando para o céu subconscientemente. Ele retorna ao presente e diz à garota para esperar. Ele corre atrás dela, se perguntando o que acabou de ver. Ele se pergunta por que viu Inukami e Kazuki serem derrotados na batalha. Ele decide perguntar à garota sobre isso, mas perde a pista dela. A garota está escondida em um prédio. Ela espera que Usato faça algo para mudar o futuro. Usato pergunta a Thomas, um guarda, se ele viu alguma garota raposa correr pela rua, mas o guarda lhe diz que não a viu. Usato sabe que a garota não poderia ter ido muito longe, já que ela é muito pequena. Ele está frustrado por ter perdido a pista dela, e a comoção atrai a atenção de Rose. Thomas corre de volta para o seu posto ao ver Rose e Usato não fica surpreso. Ele ainda tem medo dela porque entende por quê. Isso irrita a Rose, e ela cobre o rosto de Usato com as mãos, balançando-o como um boneco de pano. Usato grita de dor e Rose pede que ele repita o que disse. Usato diz que não falou nada e pergunta onde ela esteve. Ela o solta e diz que apenas fez uma curta viagem para explorar a fronteira. Ela diz a ele que foi explorar porque o exército do Senhor Demônio estava tentando atravessar o rio construindo uma ponte. Usato pensa que a guerra vai começar em breve, mas ela diz que destruiu a ponte, então eles estarão bem por enquanto. Usato pergunta a ela onde ela foi explorar na história e ela fica irritada. Ela agarra sua cabeça e o sacode novamente, e Usato implora por misericórdia. No caminho de volta ao reino, Usato conta a Rose sobre a menina Homem-Fera Raposa, e Rose parece familiarizada com ela. Usato pergunta se ela conhece a raposa, mas Usato diz a ela que não a conhece pessoalmente. Ela diz a Usato que a menina apareceu na aldeia há 2 anos e tinha cerca de 12 anos de idade. Rose ficou surpresa que ela conseguiu chegar à aldeia sozinha, evitando todos os sequestradores e bandidos pelo caminho. Usato está surpreso com isso, mas Rose lhe diz que os demi-humanos são muito valiosos para os sequestradores. Demi-humanos não são apenas valorizados por sua aparência única. Alguns deles também dominam magias raras. Usato pergunta a ela se isso inclui mostrar uma visão a alguém, e ela pergunta a ele que tipo de visão. Usato se pergunta como ele vai explicar o que viu. Ele diz a Rose que a visão foi como um pesadelo que mostrou um futuro que ele espera que nunca aconteça. Rose diz que alguns homens bestas podem usar a magia da precognição, mas eles são extremamente raros. Ela diz a ele que tais homens bestas seriam tipicamente bem guardados nas terras das bestas. Ela pergunta por que o interesse repentino dele em homens besta e ele diz que estava lendo sobre isso em um livro. Usato se pergunta se a garota raposa é uma das homens besta que conseguem ver o futuro. Rose passa pelo caminho que eles normalmente tomam para voltar para casa, e Usato se pergunta por que Rose está indo. Ela diz a ele que vai ver o Rei Lloyd e pede para ele voltar primeiro. Rose relata ao rei e ele pede desculpas por colocá-la em perigo. Ele agradece por atrasar o avanço do inimigo, mas ela diz que trabalharão em uma nova ponte que será concluída em breve. O rei sabe que eles construirão uma nova ponte e eventualmente iniciarão a invasão. Ele decide informar os soldados e cidadãos sobre a invasão iminente. Ele ordena que Sérgio comece o processo e diz a Siglis para informar Suzune e Kazuki que quer falar com eles antes do fim da noite. Suzune e Kazuki são informados da convocação do rei e dirigem-se à sala do trono. Kazuki se pergunta por que foram convocados pelo rei, mas Suzune sabe que foram chamados por causa da iminente invasão. Eles esbarram em Cilia, e Suzune a cumprimenta. Cilia devolve os cumprimentos e cumprimenta Kazuki também. Kazuki gagueja para responder aos cumprimentos dela porque está envergonhado. Ela lhes diz para irem ver o pai dela porque ele está esperando. Suzune diz a ela que a verão mais tarde. Eles se dirigem para a sala do trono, e Suzune pergunta a Kazuki se algo aconteceu entre ele e Celia. Kazuki nega qualquer interação com ela, e Suzune acredita nele. Eles chegam à porta da sala do trono e são autorizados a entrar.
Enquanto isso, Tong está roncando na sua cama, mas o Zato não consegue dormir por causa da visão. Ele não tem certeza se pode mudá-la, já que é uma visão do futuro. Ele se lembra da garota dizendo-lhe que ele pode mudar aquele futuro, e ele se pergunta se pode realmente impedi-lo de acontecer. Agora, ele está convencido de que a garota quer que ele mude o futuro, mas ele não sabe como fazer isso. De repente, a luz entra pela janela, e ele olha para fora e vê algumas esferas dançando lá fora. Ele fica tão chocado que pensa que é um fantasma. As esferas desaparecem de repente e ele sai da cama para verificar a janela. Ele olha para fora e vê Kazuki parado e acenando para ele. Ele sai para encontrá-lo e diz que não esperava que ele o visitasse a uma hora tão tardia. Kazuki pede desculpas por isso, lembrando que o Sato tem que se levantar para treinar. O Zato diz a ele para não se preocupar com isso porque ele não estava conseguindo dormir de qualquer forma. O Zato diz a Kazuki que ele também não pode dormir porque é conhecido como o herói, mas Kazuki não parece feliz. O Zato pergunta por que ele está com esse rosto abatido, e Kazuki diz a ele que foram convocados pelo rei, que lhes disse que terão que lutar contra o exército do Senhor dos Demônios em breve. Kazuki estava esperando isso, e não ficou surpreso, e podia ver que Suzune estava ansiosa para entrar na batalha. Mas quando Kazuki se imaginou em batalha, ele não conseguiu dormir, então deixou o castelo para ver o Sato. Ele diz ao Sato que fugiu porque está com muito medo de lutar. Ele conta ao Sato que quando lutou contra monstros de verdade pela primeira vez, ficou muito assustado e suas pernas congelaram ao ver a raiva dos monstros. Os monstros ofereceram uma resistência formidável, e quando Kazuki finalmente os derrotou, percebeu como tinha levado tudo levianamente. Ele sabe que o exército do Senhor dos Demônios vai atacá-lo com tudo o que tem, e isso o assusta demais. Ele sabe que as pessoas do reino estão contando com ele, mas ele não aguenta. O Zato diz a Kazuki que ele é um cara legal porque sempre sabe o que fazer e nunca fica com medo. Kazuki diz que ele fica com medo e o Zato diz que é compreensível porque as expectativas das pessoas têm sido um fardo para ele. O Zato diz a ele que ele não precisa continuar correspondendo a essas expectativas. Ele diz que tudo bem ele se colocar em primeiro lugar às vezes. Kazuki pergunta ao Zato como ele se sente sobre a iminente invasão, e o Zato diz a ele que iria lutar, o que o surpreende. Ele diz a Kazuki que quer salvar aqueles que vão lutar contra o exército do Senhor Demônio. Kazuki pergunta se ele não está com medo. O Zato diz que está com medo, mas isso não muda sua decisão. Kazuki diz que a decisão dele pode levar à sua morte. Ele diz ao Zato que foi arrastado para tudo por acidente. O Zato lhe diz que, embora tenha chegado lá por acidente, ele vivenciou muitas coisas e conheceu pessoas que o aceitaram. Ele diz a Kazuki que quer ajudar essas pessoas, e ele é obviamente uma delas. Ele diz a Kazuki que não importa se ele luta ou não, ele sempre será seu amigo. Kazuki se dá um tapa estrondoso para renovar sua determinação. Ele diz ao Sato que foi tolo e decide lutar para proteger o Zato e Suzune. Ele diz ao Sato que mesmo que não possa lutar como um herói, ele lutará de qualquer forma porque quer ajudar seus amigos. O Zato pergunta se ele tem certeza sobre sua decisão, e Kazuki responde que não pode simplesmente ficar parado depois que o Zato decidiu lutar. Ele diz ao Sato que vai avançar e usar seu medo como motivação para lutar mais forte. O Sato pergunta se ele tem certeza, e ele responde ao Sato que, quando pensa neles lutando ao seu lado, não pode deixar de se sentir seguro. O Sato fica feliz em ouvir isso, e ambos decidem lutar juntos para proteger o reino e todos que amam. Kazuki está realmente feliz por ter conhecido o Sato, e o agradece por tudo. Ele deseja boa noite ao Zato e começa a voltar para o castelo. O Zato está feliz por poder ajudar. Alguém chega justamente quando Kazuki sai, mas o Zato não os vê. Ele está prestes a entrar e dormir, mas Suzune o provoca sobre sua amizade com Kazuki. O Zato implora para ela deixar para lá porque está com muito sono, mas ela se surpreende por ele não estar interessado em saber por que ela veio vê-lo. O Zato diz a ela que já percebeu que ela notou Kazuki agindo estranho e o seguiu para ver aonde ele vai. Suzune diz a ele que ele está correto e que ela não precisa fazer nada sobre a situação de Kazuki porque ele lidou com isso adequadamente. O Zato diz a ela que ainda está cético sobre deixar Kazuki lutar. Suzune segura seus ombros e pergunta se ela também não deveria lutar. Ele diz a ela que ela está em uma situação diferente porque já decidiu viver nesse mundo. Suzune concorda com ele e decide voltar para o castelo porque o dia seguinte vai ser muito movimentado. No dia seguinte, o rei anuncia que o exército do Senhor dos Demônios foi avistado na fronteira e eles invadiriam o reino em breve. Ele diz aos soldados que o plano é interceptá-los nos campos. Ele lembra aos soldados que repeliram com sucesso o exército do Senhor dos Demônios anteriormente. Ele lhes diz que o exército terá sido reforçado e que pode não ser fácil repeli-los desta vez. Ele lhes diz que também foram fortalecidos porque agora tem tanto Suzune quanto Kazuki, que lhes prometeram lealdade. Ele lhes diz que também tem a equipe de resgate, que foi vital para a vitória anterior.
Ele diz às pessoas que não está preocupado porque tem certeza de que serão vitoriosos, já que tem soldados destemidos. Ele diz aos soldados que lutarão no dia seguinte e que definitivamente vencerão. Os soldados estão animados com o discurso do rei, e o Sato fica satisfeito ao ver isso. Kazuki vai ao quarto de Célia para vê-la, e a empregada dela o deixa entrar. Ele pede desculpas a Célia por visitá-la sem avisar, e ela diz que está feliz por ele ter feito isso. Ela sabe que ele vai para a batalha, e ele diz que partirá no dia seguinte. Ela diz que rezará por sua segurança, e ele promete proteger o país do exército do Senhor dos Demônios. Ele diz a ela que voltará para ela, e ela lhe deseja boa sorte, esperando que ele volte em segurança. O Zato leva Ururu para ver seu Blurin. Parece tão fofo que ela quer acariciá-lo. O Zato lhe diz que o Blurin pode não deixar ela acariciá-lo, mas ela diz que é boa com animais. Ela estende a mão para acariciá-lo e o Blurin dá um tapa em sua mão, o que a surpreende. O Zato explica que o Blurin não gosta de pessoas novas. Ela tenta novamente, mas é rejeitada. Kukuru pula em seu ombro, e ela pensa que isso a confortará, mas ele fica do lado do Blurin, e ela fica abatida, se perguntando por que foi rejeitada de todas as formas. Orga tenta levar algumas malas para dentro da casa, mas fica esmagado sob o peso, então o Zato corre para ajudá-lo. Ele pede desculpas por causar-lhe problemas, mas o Zato diz para ele não se preocupar com isso. Ele diz ao Zato que Ururu está bastante nervosa, porque é a primeira vez dela em batalha, então está tentando lidar com isso interagindo com os animais. De repente, Tong abre a porta e diz que a capitã quer vê-lo em seus aposentos. O Zato nunca foi chamado para o quarto dela antes, e ele se pergunta se ela finalmente vai torturá-lo até a morte. O Zato bate na porta de Rose, e ela diz para ele entrar. Ela está segurando uma caixa em sua mesa, e o Sato se aproxima dela. Ele pergunta por que ela estava procurando por ele, e ela lhe diz que precisam conversar. Ela lhe pergunta se ele se lembra de seu papel no campo de batalha, e ele diz a ela qual é seu papel. Ela diz que ele está correto, mas que não irão seguir essa estratégia no início. Ela diz a ele que Tong e alguns outros levarão os feridos para a linha de trás para que possam curá-los junto com Ururu e Orga. O Zato pergunta por que eles não estarão na linha de frente, e ela diz que não quer que eles sejam alvos fáceis, porque não haverá muitos feridos no início da batalha. Ela diz a ele que, uma vez que estejam na linha de frente, ele não deve curar as pessoas erradas, e o Sato pensa que ela está falando sobre o inimigo. Ela diz a ele que não deve curar todo mundo que vê. Ela pergunta o que aconteceria se ele curasse alguém que ainda está lutando, e ele percebe que só estaria atrapalhando os combatentes. Ela diz para ele usar a intuição para decidir quem ele vai curar imediatamente. Ela empurra a caixa para ele e diz para ele olhar dentro. Ele tira a tampa e vê seu uniforme da equipe de resgate. Rose diz que foi feito para ajudá-lo a se destacar no campo de batalha e pede para ele usá-lo. O Zato veste-a com prazer e Rose diz-lhe que lhe fica perfeitamente porque ele tem treinado. Rose avisa-o seriamente que os curandeiros não são imortais e ele não deve considerar a sua vida garantida sob nenhuma circunstância. Ele diz-lhe que já sabe disso e que não planeia morrer. Ela diz a ele que falar é fácil, mas já viu pessoas dizerem essas mesmas palavras e perderem suas vidas na batalha. Ela diz a ele que ele também tem que se salvar, apesar de estar na equipe de resgate. Ela diz a ele que, se ele fizer qualquer ato de autossacrifício, ela tirará sua vida antes que o inimigo o faça. Ele promete salvar a si mesmo e a todos ao seu redor. Ela pergunta a ele se ele realmente pode fazer isso, e ele a lembra que ela lhe disse para sempre falar seus ideais. Ela diz para ele não esquecer suas palavras, e ele a agradece. Ele sai da sala e se lembra de sua visão. Ele não sabe se foi o futuro que viu, mas sabe que não pode deixar Kazuki ou Suzune perderem a vida na batalha. O exército está a caminho do campo de batalha. A Mako não está muito contente que a jornada está demorando tanto. Tong diz a ela que eles não têm escolha porque precisam ir para longe do castelo para lutar contra os demônios. A Mako entende o ponto dele, mas Orga também não parece muito contente com a viagem. O Zato pede a Rose para contar a ele sobre os demônios. Ela diz que os demônios são semi-humanos com chifres incomumente grandes. À primeira vista, eles parecem humanos, mas são superiores tanto em força quanto em magia. Ela diz a ele que os comandantes demônios são muito poderosos, mas os soldados demônios comuns são fáceis de lidar. Ela se pergunta se a ideia dos demônios assusta o Sato, mas ele diz que está bem porque conhece alguém mais assustador do que os demônios. Rose está impressionada com o quanto ele progrediu, apesar das circunstâncias de sua escolha. O Zato diz a ela que está apenas fazendo tudo o que pode para provar que ela está errada. Isso enfurece Rose e o Zato levanta as mãos pensando que ela vai bater nele, mas ela não revida. Rose se sente nostálgica ao lembrar de sua equipe anterior. 5 anos no passado, Rose caminhou em direção ao salão do rei. O rei estava se dirigindo aos soldados e contando a eles sobre os demônios que foram avistados em uma planície próxima à cidade. Ele lhes disse que era apenas uma questão de tempo antes que os demônios atacassem alguém. Ele decidiu designar guardas para os comerciantes que atravessam as planícies. Ele lhes disse que os guardas serão designados a soldados de patente inferior à de general.
Ele os avisa para correrem se uma luta começar, porque os demônios são mais fortes do que os humanos. Após a reunião, Siggis pergunta a Rose o que ela acha que os demônios estão planejando. Ela diz a ele que não faz ideia, mas supõe que estão se preparando para uma invasão. Siggis se pergunta se eles têm os meios e ela diz que há uma possibilidade. Siggis diz a ela que preparará as tropas para se mobilizarem a qualquer momento, mas ela diz que seria uma perda de tempo. Ele diz a ela que eles precisam ser capazes de se mobilizar instantaneamente e ela diz que ele é muito rígido. Eles seguem seus caminhos separados e Rose decide seguir o conselho dele. Al, seu subordinado, chama por ela enquanto ela pensa em sua estratégia, mas ela está perdida em pensamentos e não responde. A Al continua a importuná-la, e ela perde a paciência. Ela bate na cabeça da Al e manda ela ficar quieta. A Al reclama que ela quase rachou sua cabeça como um coco com sua força bruta. Rose diz para ela ficar quieta quando ver outras pessoas pensando, e a Al percebe que ela é maldosa. Ela diz a Rose que não pensou que demônios apareceriam, e isso leva Rose a dar a ela um tapa pague um leve 2. Ela diz que não deveria escutar informações confidenciais. Ela diz para ela aprender a seguir as regras. Coruja se pergunta o que os demônios estão aprontando, e Rose diz que ninguém sabe. Coruja diz que tudo o que precisam fazer é expulsar os demônios se eles invadirem, e Rose a avisa para não subestimar os demônios. Coruja diz que não está subestimando, mas Rose não se convence com seu ato. Ela diz a Rose que o melhor é jogar princípios nela, e Rose decide supervisionar o treinamento dela naquela tarde. Coruja tenta convencê-la a desistir, ela diz que não quer mantê-la ocupada, já que agora é uma comandante. Eles chegam ao quartel da equipe e todos cumprimentam Rose, que é a capitã, e Al, que é a vice-capitã. Eles percebem que Al está pálida e se perguntam o porquê. Al tenta esconder, mas Rose diz que vai treinar todos novamente e todos ficam irritados com Al. Eles acham que Al disse algo a Rose para motivar sua ação e ela diz que é seu presente para eles porque tem relaxado. Eles começam a bagunçar com ela e Rose vai embora sem se importar. Corujinha implora para ela intervir, mas Rose diz que isso não é da sua conta. Após uma semana, o rei chama Rose para uma reunião privada e eles se encontram na varanda. Ele diz a ela que demônios têm atacado outros monstros no território. Ele diz que testemunhas oculares viram um grupo de soldados demônios treinados perpetrar o ato. Rose fica surpresa ao saber que o ataque foi planejado e coordenado. Ela fica desconfiada e o rei diz a ela para descobrir o motivo das ações dos demônios. Ele autoriza a usar força se necessário. Tem certeza de que ela não agirá de forma dura, a menos que seja preciso, e ela fica grata pela confiança dele nela. Ela promete entregar bons resultados. Mais tarde, no mesmo dia, ela informa seu grupo e diz que eles estarão indo para a escuridão de Linger. Ela diz a eles que partiriam no dia seguinte. Um dos soldados pergunta quantos demônios eles deveriam esperar e ela responde que cerca de 30 foram avistados. Outro soldado acha que lutar contra 30 demônios seria problemático. Al tenta animar a equipe, mas eles ainda estão irritados com ela por tê-los feito treinar mais na semana passada. Ela lhes diz que o treinamento os deixou bem preparados para a missão, mas eles atiram vários utensílios nela. Rose decide manter seu gato em casa. O gato pode detectar monstros e ela sabe que isso poderia ser útil, mas ela não quer que os demônios o ataquem. Ela não queria colocar o gato em perigo. Al corre para o lado dela para protegê-la e os soldados param de atacá-la. Rose diz à equipe que eles precisarão estar no seu melhor para a missão, então ela irá junto. Os soldados ficam animados porque sabem que serão imparáveis com Rose liderando-os. Eles sabem que não precisam se preocupar em se machucar porque Rose pode sempre curá-los. Eles decidem dar tudo de si para a missão. Ou anima o grupo mais uma vez, e desta vez eles estão empolgados. Rose lhes diz para parar a conversa fiada e começar a se preparar. No dia seguinte, eles partem para a missão. Eles procuraram ao redor do Linger, mas não conseguiram encontrar nenhum demônio. Quando a escuridão cai, eles fazem uma fogueira. Al diz a eles que irão procurar no lado oeste da floresta no dia seguinte. Os soldados sabem que o terreno oeste não é muito bom, então Al lhes diz que deixarão os cavalos para trás. A soldado diz a ela que precisam priorizar as áreas que podem ser exploradas com cavalos, mas Al diz que tem certeza de que há algo no oeste. Os soldados decidem seguir sua liderança. Ela diz que eles devem revezar para ficarem de guarda enquanto os outros dormem, mas todos acabam dormindo. Rose faz a primeira vigília, então diz a Al para dormir um pouco. Enquanto todos estão dormindo, Rose percebe que Al está tendo dificuldade para dormir. Ela se oferece para fazer Al dormir e Al fica surpresa. Ela percebeu que não consegue dormir. Al se junta a ela junto ao fogo e decide se abrir com ela. Ela pergunta a Rose por que escolheu torná-la vice-capitã. Ela diz a Rose que é mediana comparada aos outros soldados e sabe que nada nela se destaca. Rose percebe que ela acha que não está qualificada para o cargo. A coruja diz a Rose que não precisa de uma vice-capitã porque ela cuida de quase tudo sozinha.
Rose diz a ela que alguém precisa fazer os trabalhos menores e que ela está indo bem porque não houve reclamações sobre ela. A coruja diz a ela que é porque tem trabalhado duro, e Rose diz que se continuar trabalhando duro, pode se tornar a capitã. Rose lembra-a de que ela não pode continuar sendo capitã do esquadrão agora que é comandante do batalhão. Al protesta que não pode se tornar capitã porque todos no esquadrão acabarão tirando as vidas uns dos outros. Ela diz a Rose que ela será espancada, e Rose fica desapontada com a falta de fé dela no esquadrão. Coruja diz que não quer que ela saia da equipe nunca, e Rosa suspira de exasperação. Coruja diz que nunca segue ordens com as quais não concorda e sempre faz o que acha certo, mesmo que todos os outros discordem. Ela diz a Rosa que calará à força quem não concordar com ela, e Rosa diz que ela é bastante famosa por isso. Ela conta que ouviu histórias de uma soldada habilidosa que era tão teimosa que não obedecia às ordens de um general. Foi aí que Rose entrou na vida de Al. Al estava pensando em fazer a mesma coisa e desobedecer às ordens de Rose, mas nada do que tentou funcionou. Sempre que ela desobedecia, Rose sempre a colocava em seu lugar e ela não tinha escolha a não ser seguir as ordens. Naquele momento, Al decidiu que não vai se render a Rose e obedecê-la. Ela decide suportar seu treinamento infernal apenas para provar seu ponto. Rose lembrou-se de que Al ficou motivada de repente, mas ela não se lembra de tê-la tratado de forma diferente. Al diz a ela que ficou motivada porque Rose não a expulsou ou virou as costas para ela. Outros capitães normalmente se cansavam dela e davam-lhe as costas, mas Rose continuava a enfrentá-la de frente. A coruja diz a ela que era irritante, mas ela se sentia feliz e está convencida de que os outros soldados também se sentiam felizes. Ela diz a Rose que ninguém mais pode ser o capitão deles porque ninguém mais os entende como ela. Rose se aproxima e dá um tapa na cabeça dela. Ela diz para ela amadurecer e parar de depender dela para tudo. Al fica surpresa com a reação à sua confissão sincera. Rose diz que não escolherá alguém que não esteja qualificado para substituí-la. Ela diz a Al que não a escolheu como vice-capitã por capricho. Ela percebeu que Al nunca desistia uma vez que tomava uma decisão e sempre se mantinha firme independentemente da situação. Ela sabe que essas qualidades vão motivar aqueles ao seu redor a superarem seus limites. Ela diz para apenas ser ela mesma e as pessoas a seguirão sem questionar. Al está chocada que Rose ache que as pessoas a seguirão, mas Rose está surpresa por ela não saber o poder de seu carisma. Rose diz a ela que a mudança é a única constante no mundo. Ela lhe diz que precisa aceitar a mudança e seguir em frente independentemente. Ela diz a ela que nada mudará o fato de que ela foi a capitã deles. Ela lhe diz para não se preocupar desnecessariamente. Rose decide dormir um pouco e Al se oferece para assumir a próxima vigia. Rose diz aos outros soldados para dormirem um pouco e Al fica surpresa. Eles dizem a ela que confiam nela para liderá-los na ausência da Rose. Eles dizem que não a odeiam e que sempre escutam suas ordens quando importa. Eles dizem para ela não se preocupar tanto, e ela fica envergonhada. Ela os persegue, e Rose sorri secretamente. No dia seguinte, eles sobem uma pequena montanha, e um soldado avista evidências dos demônios. Ele informa Rose, e eles avançam para investigar. Os soldados percebem que os demônios estão caçando monstros, e se perguntam por que estão caçando monstros em vez de humanos. Al sabe que deve haver uma razão mais profunda por trás disso, mas de repente, eles ouvem um rosnado profundo vindo de dentro da floresta. Rose diz a eles para se prepararem para a batalha e eles correm para a floresta. Eles veem os demônios em uma clareira. Eles acabaram de derrubar um lobo brilhante e estavam no meio de empacotá-los. Eles permanecem escondidos atrás dos arbustos, mas o demônio-chefe sente a presença deles e informa aos outros demônios. Eles se revelam e Rose diz a Al para não agir ainda. Rose sai e pergunta ao demônio o que ele está fazendo em seu território. Ambos os lados estão tensos e prontos para lutar. O demônio diz a ela que não gosta de sua missão, mas que isso os beneficia a longo prazo. Ela pergunta a ele os detalhes de sua missão, mas ele não revela. Ela diz a ele que pode evitar uma luta se der meia volta e fugir, mas ele está irritado com sua arrogância. O demônio percebe que Rose é forte, mas não pode deixá-la ir porque ela sabe sobre a missão deles. O demônio promete tirar-lhes a vida. Rose coloca Al no comando do esquadrão porque enfrentaria o demônio-chefe. O demônio sabe que apenas um deles sairá vivo e Rose o desafia a tirar sua vida. Eles entram em batalha e Al lidera os outros soldados contra os demônios menores. O demônio cria uma armadura de vento e envia corte de vento em Rose, mas ela desvia. Ela se aproxima dele e tenta socá-lo, mas o escudo dele bloqueia. O demônio fica surpreso por ela ter conseguido desviar do ataque dele e tenta envolver-se em conversa, mas Rose o cala com um chute. Ele bloqueia, mas ela continua com outro golpe. Rose leva um corte e deixa sua equipe sob os cuidados de Peel para enfrentar o demônio. O demônio tenta se esconder na floresta e lançar um ataque surpresa, mas Rose eventualmente o encontra.
Ela arremessa uma enorme árvore contra ele, enquanto ele foge para bloquear seu caminho, e então arremessa várias outras, mas ele se protege. Ela derruba mais uma árvore sobre ele, mas ele a corta. Rose continua atacando-o, mas seu escudo de vento bloqueia todos os seus golpes. Ele está impressionado com a força dela e diz que ela é a humana mais poderosa que já enfrentou. De repente, ele a cerca com lâminas de vento, mas ela passa por elas, e ele fica surpreso ao ver que ela tem magia de cura. Ela o ataca novamente, mas ele bloqueia. Ele percebe que ela é um exército de uma pessoa só, e decide se apresentar como Nero. Ele invoca sua espada do abismo, e jura acabar com Rose. Rose diz a ele que irá acabar com ele antes disso acontecer. Uma batalha feroz entre os dois começa. Os soldados de Rose acham que os demônios são bastante poderosos, mas percebem que são mais poderosos. Eles conseguem subjugar alguns dos demônios enquanto derrotam os outros em nome de sua capitã. Rose ainda está engajada em uma batalha feroz com Nero. Ele tenta feri-la com sua espada, mas ela bloqueia e salta para trás para criar alguma distância entre eles. Ela pode ver que a espada está imbuída de uma maldição, então decide fazer o possível para não ser atingida por ela. Nero avança sobre ela, mas ela bloqueia seu ataque e contra-ataca com um soco. Ela acerta outro soco que o manda voando na direção dos outros demônios. Rose o segue, mas fica surpresa ao vê-lo sentado no chão, pois sabe que seu soco não fez muito efeito. Ela ordena que se levante e ele ri de sua insolência. O líder dos demônios está irritado porque a expedição de caça a monstros deu errado. A visão dos corpos sem vida de seus subordinados não lhe dá prazer. Ele decide elogiar os soldados de Rose pela sua coragem e confessa que são os oponentes mais poderosos que já enfrentou. Rose agradece pelo elogio, mas ele diz que os humanos não têm mais heróis com poder excepcional, o que a surpreende. Rose se pergunta se os demônios achavam que conseguiriam vencer os humanos porque eles não têm mais heróis. Ela diz para ele não subestimar os humanos e ele diz que mudou de ideia. Ele percebeu que os humanos agora se tornaram o maior obstáculo que pode impedir os demônios de alcançar seu objetivo final. Rose se pergunta qual é o objetivo final deles, e Nero diz a ela que a Era dos Demônios vivendo com medo dos humanos em breve acabará. Ele diz a ela que o Rei Demônio em breve ressurgirá. Ele diz que seria cruel e impiedoso com os humanos, mas permanecerá misericordioso e benevolente com os demônios. O corpo de Nero fica coberto com uma aura vermelha e preta, o que surpreende Rose. Ele diz a ela que o Rei Demônio prometeu trazer-lhes a vitória, mas ele tem que tirar a vida dela naquele momento para que o rei possa trazer paz para a espécie deles. Os demônios não têm mais medo de perder suas vidas pela causa deles. Um dos soldados de Rose atinge um demônio com sua espada, mas os demônios não são afetados por isso. O demônio se agarra a ela e ela se pergunta como ele é tão forte. Ele diz a ela que os demônios iriam arrastá-los para baixo com eles, independentemente do estado de seu corpo. Rose tenta correr em seu auxílio, mas Nero começa a atacá-la. O demônio elimina um soldado para surpresa dos demais, e Rose também fica atônita. Eles se perguntam como os demônios conseguem se mover depois de serem derrubados. Os demônios começam a derrubar os soldados um por um, e eles percebem que os demônios não se importam mais com suas vidas. Um dos soldados tenta acalmar os outros, mas eles estão apavorados demais para ouvir. Os demônios continuam derrubando os soldados, e Rose percebe que não conseguirá ajudá-los a tempo. Nero diz a ela que teria que se transformar em um verdadeiro demônio para derrotá-la. Nero estava forçando seus homens a tirarem suas próprias vidas enquanto distraía Rose, colocando seus soldados em uma situação complicada. Rose avança contra ele para tentar tirá-lo do seu caminho, mas ele desvia dos ataques dela e a atinge com sua espada. O golpe tira o olho direito dela e Nero diz que consegue prever os movimentos dela a 1 quilômetro de distância. Rose diz a ele que seu golpe foi apenas um arranhão, mas quando ela tenta usar sua magia de cura, não funciona. Nero diz que sua espada anula toda a magia ao infligir uma maldição temporária em tudo que corta. Ele diz que a magia de cura dela não funcionará em seus ferimentos. Seus soldados chamam por ela e imploram para que ela use sua magia de cura para curar seus ferimentos, mas ela está impotente. Rose tenta lutar contra Nero, mas ele desvia de seu ataque facilmente. Ele diz que ela não está em posição de lutar porque sua visão está prejudicada e ela não está em um estado ideal. Ele diz que vai acabar com ela, e Rose percebe que perdeu sua percepção de profundidade. Ela se entrega ao seu destino enquanto Nero abaixa sua espada sobre ela. Coruja surge do nada e recebe o ataque por ela, surpreendendo Rose. Rose olha ao redor e vê seus soldados caídos sem vida no chão da floresta. Ela se lembra de quando prometeram lutar ao lado dela porque ela os fazia parecer invencíveis. Eles tinham tanta fé de que ela seria capaz de curar seus ferimentos se machucassem, então prometeram dar tudo de si. Rose pode ver que eles acreditavam que estariam seguros com ela e que ela os protegeria. Ela se pergunta por que Al não correu para salvar sua vida. Ela está convencida de que não teria sido abatida se o tivesse feito. Rose percebe que é fraca demais e que deposita muita fé em suas habilidades. Nero diz a ela que nunca esquecerá as perdas de ambos os lados para honrá-la. Ele decide acabar com ela, mas ela agarra sua espada carmesim, o que o surpreende. Rose dá-lhe um soco feroz no rosto que o faz cair de joelhos.
Ela diz a ele que ele não pode se lembrar dos soldados dela porque não sabe nada sobre eles. Ela aplica mais socos nele, fazendo-o voar. Ela está irritada porque ele sacrificou seus homens em um ataque suicida. Ele tenta fugir, mas ela o agarra e o esmaga no chão repetidamente. Ela diz a ele que não tem o direito de simpatizar com ela porque não valoriza os seus homens. Ela o lança no ar e dá um chute, mas corre e o soca antes de ele cair. Ela joga sua espada carmesim nele, prendendo-o em uma árvore. Ela promete tirar sua vida, mas uma pequena demônia chamada Emilia sai de repente da floresta e se oferece para ajudar Nero, o que surpreende Rose. Nero fica surpreso que ela se revelou depois que ele lhe disse para permanecer escondida. Ela diz a ele que não pode simplesmente deixá-lo assim, e Rose fica surpresa que um dos subordinados dele esteja salvando-o assim como All a salvou, mesmo depois dele sacrificar os outros. Amelia ajuda Nero a se levantar e eles começam a se afastar, mas Rose os impede. Amelia se vira e Rose vê All nela, e não consegue fazer nada enquanto ela leva Nero para um lugar seguro. Rose está tão irritada que bate no chão de frustração. All sussurra o nome dela.